Aleluias. Cumprimento a Santa Igreja com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vocês estão bem, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, que bom que os irmãos estão bem. Aleluias. Temos que estar bem, mesmo tendo momentos altos e momentos baixos. Quando Jesus está no negócio, vai ocorrer tudo bem. Declare isso sobre a tua vida. Aleluia. Meus queridos amados irmãos, para que não canse a perna dos irmãos, abre comigo o Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Vamos ler o versículo de número 25, 26, 27, 28 e 29. Amém? Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 10, versículo 25, uma passagem bem conhecida. Aleluia. Deus tem falado, Deus tem confirmado aqui nessa noite. Aleluia. Todos os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25, a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. 28. E disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Tomai teus assentos, glorificando Jesus com palmas nessa noite. Aleluia. Quero aqui agradecer essa oportunidade, primeiramente a Deus, segundamente ao nosso pastor Gabriel. Muito obrigado por esse convite. Quando o pastor me mandou a mensagem, eu confesso que não tinha nenhuma mensagem na hora, mas eu trabalhando hoje pela manhã, pedindo a confirmação de Deus, quando eu passei em um certo local, um certo endereço, eu olhei para a parede e tinha um desenho, e aquele desenho falou no meu coração, e Deus confirmou a palavra. Aí eu falei: tá bom, Senhor, vai ser esta palavra. E quando eu chego aqui na casa do Senhor, o pastor falou algo que confirmou na palavra, sobre os ferimentos de Jó, sobre o caco quebrado. Aleluia. E depois o irmão Cláudio trouxe uma saudação, também concretizou na confirmação da palavra. Nessa noite eu quero te dizer: quando Deus fala, Deus confirma. Quando Deus fala, Deus ele mostra. Quando Deus fala, Deus ele, eita meu Deus, quando Deus fala, Deus ele resolve qualquer tipo de situação que você colocar na mão dele. Amém? E também agradecer minha esposa, meu enteado, minha família que aqui está, e também o nosso irmão Wagner. Nosso irmão Wagner, faz tempo que eu não vejo esse homem. Ô glória, estaria junto com os seus filhos, que Deus abençoe. Tua esposa deve estar trabalhando, Deus abençoe, amém? Tá bom? Glória a Deus. Seja bem-vindo a todos que aqui estão, seja bem-vindo a todos que estão visitando nós aqui também, amém? Meus queridos, amados irmãos, esta palavra vai se referir sobre um homem que fez um ato aqui de carência, que fez um ato aqui diferente. Só que antes, a palavra vai dizer sobre um doutor da lei, que conhecia e sabia, mas só que ainda tinha coisa para aprender. Só que ainda ele não sabia tudo da maneira correta que tinha que saber. Porém ele perguntou para Jesus: mas Jesus, eu tenho conhecido a Escritura, eu tenho feito o que a Escritura diz. Aí Jesus: o que você lê? O que você entende da lei? Aí ele falou: amará a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus: tudo bem, fazer isso e viverás. Só que surgiu uma dúvida no coração dele, e também ao mesmo tempo ele queria testar a Jesus, porque esse homem era doutor da lei, ou seja, ele ensinava a lei, ele aplicava a lei. Só que quem estava diante dele era mais do que a lei.
Quem estava diante dele era antes do que a lei. Quem estava diante dele é aquele que tinha domínio sobre a lei. Bem sabemos que quando Jesus veio, Jesus ele não veio para tirar a lei nem aniquilar a lei, mas veio para cumprir a lei de maneira correta, de maneira agradável, de maneira que Deus queira que seja cumprida. Por quê? Porque no Antigo Testamento a lei era aplicada de forma que muitas pessoas não tinham entendimento, de forma às vezes errada, de forma que manipulava as pessoas. Só que isso aí, as pessoas ficavam presas nessas leis, as pessoas ficavam dominadas por essas leis. Mas quando Jesus veio para ensinar, Jesus veio para concretizar aquilo que não estava concretizado, Jesus veio para colocar aquilo de pé que estava caído, Jesus veio para poder abrir a visão daqueles que não tinham visão, Jesus veio para salvar tudo aquilo que se havia perdido. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para salvar, Jesus veio para curar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para renovar. E às vezes você pensa que Jesus está demorando para fazer algo que você quer que seja feito na data de ontem. Mas calma, o processo é para ser passado, o processo é para você permanecer, no processo é para você aguentar, no processo é para você entender o que Deus quer fazer contigo. Não é o que você pensa que você queira fazer com as suas próprias mãos, mas o que Deus quer fazer contigo é aquilo que Ele quer de melhor para você no futuro. O que Deus quer fazer contigo é aquilo que Ele quer de melhor para você não se precipitar lá na frente. O que Deus quer fazer contigo é aquilo para que você não venha perecer e nem se perder no mundo. Ei, calma, que o processo de Deus é o processo infalível, que o processo de Deus é o processo doloroso, mas é para vitória. Ei, quer receber vitória? Mas passe para o processo primeiro, porque sem vitória, eita glória, sem receber a bênção, tem que receber primeiro o processo, para poder você receber vitória. Não adianta eu subir aqui em cima e dizer que Deus vai te dar vitória, e quando você passar pela prova você desistir. Mas primeiro Deus me tomou aqui para te dizer, passa no processo, que a vitória vem logo no final. Esse homem fez essa pergunta para Jesus. Aí Jesus ele disse: eu vou lhe propor uma parada, eu vou dizer algo aqui, eu vou contar uma história aqui, para que você venha entender o que é amar o próximo. Descia um certo homem que estava saindo de Jerusalém para Jericó, ou seja, estava viajando. Com ele estava a bagagem, com ele estava os seus bens, com ele estava o seu tesouro, enfim, estava viajando. Só que no meio do caminho lhe apareceu salteadores. No dia de hoje, salteadores e assaltantes, bandidos. Porém, esse homem foi esbofeteado, foi assaltado, foi ferido, bateram tanto nele que deixaram ele largado no chão, e a palavra vai dizer que ele estava meio morto, não totalmente morto, meio morto. Sabe por que meio morto? Porque ainda Jesus estava tendo misericórdia daquele homem. Sabe por que você vê tantas pessoas sofrendo acidente e não morrem? Eita, passa por tantas coisas e não morre. É porque Jesus ainda está tendo misericórdia de um dia ele acordar para a vida e voltar para a presença, de um dia ele voltar para fazer nova aliança, de um dia ele reconciliar, fazer nova aliança com Cristo. É Deus dando chance atrás de chance, mas tenha cuidado, porque a ira de Deus dura só um momento, mas a misericórdia de Deus é de geração em geração. Às vezes a pessoa brinca, e tem um momento que Deus permite que aconteça algo. Deus vai dando corda, Deus vai dando chance, Deus vai mostrando: ó, não faça isso, não faça isso aqui, vai alertando, vai dando sinal. Mas aí é a pessoa com Deus que Deus conduziu. Aleluia. E esse homem estava ferido, estava machucado, estava totalmente maltratado. Por quê?
porque além de ser roubado, os salteadores lhe espancou, deixaram ferida, deixaram marca, deixaram cicatriz. Eita, eu não sei, talvez essa noite alguém tem cicatrizes aqui, talvez essa noite alguém tem ferida aqui, talvez nessa noite alguém tenha algum machucado aqui, mas não se preocupe, porque nessa noite o bom samaritano está aqui para te curar, porque a Bíblia diz que esse homem estava ali, e passou o primeiro sacerdote, passou de largo, não ligou para ele, nem sequer socorreu ele, nem sequer deu ligança para ele. Ei, sabe quem entenda aqui? Às vezes quando você mais precisa, ninguém lhe aparece para te ajudar, mas o bom samaritano está de pé, o bom samaritano está de braço aberto, o bom samaritano está apto para te ajudar na sua necessidade, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Chame o bom samaritano. E o melhor, esse homem estava ferido, passou o sacerdote e nem lhe ajudou, mas porém de logo na seguida ele passou o levita, também de lado, e nem ajudou. Eu fico imaginando que hino que ele estava louvando, esse levita. Eu fico imaginando que hino que ele estava adorando o Senhor, esse levita. Talvez pode ser, na minha conjectura aqui, talvez pode ser um hino ali, oh glória, de Matos Nascimento, que diz que é vitória, vai chorando, geme e chora, que é vitória, vai chorando, geme e chora. Não sei, talvez pode ser esse hino, mas eu aprendo uma coisa: não adianta nós querer louvar, nós querer pregar, nós querer orar e não fazer o bem para o nosso próximo. É isso que acontece. Me perdoe a expressão, eu vou dizer. Sabe qual é o problema? Na igreja em geral, todas as igrejas, o problema é que tem muitas pessoas que têm omissão. O que é omissão? É quando você recusa ajuda, é quando você recusa aquilo que a pessoa precisa. Por exemplo, Jesus diz na Bíblia que eu tive fome e não me deste de comer, eu tive frio e não me deste, de me vestir, estive nu e não me deste de me vestir, estive preso e não foram me visitar. Aí você pergunta, mas como? Os discípulos perguntam, mas Senhor, como? Como que eu vi o Senhor preso? Como que eu vi o Senhor com fome? Como que eu vi o Senhor nu? E o Senhor fala que não me deste de vestir? É quando Jesus diz, os meus, como pede, se você recusa, está recusando também. Os meus, quem que é os seus? Os meus. Jesus dizendo, as pessoas carentes aí fora, as pessoas que precisam de palavra aí fora, as pessoas que estão como andarilhos aí fora, as pessoas que estão escravos das drogas aí fora. Você pode ver os moradores de rua, você pode ver aqueles que são usuários de droga, precisam de uma palavra, precisam de uma ajuda. Quando batem na tua porta pedindo alimento, às vezes é Jesus fazendo um teste comigo, com você. Por isso que Jesus diz que tive fome e não me deste de comer. É quando nós dizemos aos pequeninos que Ele diz: amar o próximo como a ti mesmo. É esse próximo que Jesus está dizendo. Mas evangelista, amar o próximo é eu pular o irmão do meu lado e amar o próximo que está do lado? Não, é todos em geral, o próximo. Mas evangelista, aquele que fala mal de mim eu tenho que amar também? Sim, é o próximo. Mas evangelista, aquele que queria me matar, fez mal para mim, eu tenho que amá-lo? Sim, é o próximo. Isso é o próximo. Mas tentou me matar, é o próximo. Evangelista, falaram mal de você, o que você vai fazer? Eu vou abraçar ele como nada tivesse acontecido. É o próximo. É difícil? Mas tem que ser assim. Se não for assim, sinto muito lhe dizer, você não herdará o reino dos céus. É uma palavra bem pesada, mas Jesus, quando estava pregando a palavra, e é pesada, dizendo para os discípulos, exortando os discípulos, muitos saíram fora, muitos andaram, desistiram, só ficou Pedro. E Jesus disse: Pedro, você não vai também com eles? Aí Pedro disse: Senhor, mestre, para onde eu vou ir? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Traduzindo, só o Senhor tem palavra de salvação. Não tem outro lugar para que nós viemos ir. É só Jesus que é a palavra de salvação. É só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida.
É só Jesus que tem palavra que fortalece o teu coração. É só Jesus que tem palavra que cura tuas feridas. É só Jesus que tem palavra que levanta você com autoestima. É só Jesus que tem palavra que te dá esperança até mesmo quando você até mesmo quando você pensa que não tem luz no fim do túnel. É Jesus que é a luz que você precisa. Até quando você mesmo que abre o armário não tem alimento, mas é Jesus que dá recurso, envia pessoas para te ajudar. Até quando você diz: Senhor, eu não tenho nenhum valor para pagar aquela conta, mas aí Jesus envia anjo na tua casa para te abençoar. Ei, é esse Jesus que nós cremos. É Jesus dos órfãos, é Jesus da viúva, é Jesus dos gentios, é Jesus dos humildes, e é Jesus do povo de Deus. A Assembleia de Deus Videira Verdadeira para nações. Ei, Jesus não se esqueceu de mim nem de você. Aquele salteador estava esquecido. Levita desviou, sacerdote desviou, mas chegou um bom samaritano e fez a diferença. Você sabe a história: bom samaritano não se batia com os judeus e nem judeus com os bons samaritanos. Por quê? Para os samaritanos, porque os samaritanos eles seguiam outras doutrinas, e os judeus outras doutrinas, mas eles não se batiam, eles nem sequer andavam juntos, se afastavam de longe, até tinham um certo preconceito. Mas esse samaritano, ele fez a diferença. Ele não estava ligando se o homem era judeu ou não. O importante é que ele estava ajudando. Ele nem conhecia o homem, mas queria ajudá-lo. Automaticamente eu penso comigo, conjecturando, eu acho que tinha sobre a cavalgadura dele ali muito recurso, ali os primeiros socorros para socorrer aquele homem. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele derramou azeite, as talhas, ele pegou, passou a faixa no homem, derramou azeite e vinho, para que desse tempo de levar até estaleiro, para que ali ele seja curado. Mas esse homem, ele não pensou duas vezes. Por quê? Porque ele estava viajando. Às vezes você fala: não vou fazer agora porque eu estou ocupado, vou deixar para outro dia. Ei, faça o que Jesus está pedindo para você fazer. É exato, é agora. Nunca deixe para amanhã o que você consegue fazer hoje. Não. Deixa Jesus te usar na maneira que você é. Deixa Jesus te usar para curar. Deixa Jesus te usar para profetizar. Deixa Jesus te usar para socorrer. Deixa Jesus usar até mesmo para carregar no colo e levar para que ele venha curar. A missão minha, a missão sua é trazer aqueles que estão lá fora para dentro do hospital da casa do Senhor. Por quê? Porque no hospital do Senhor tem medicamento certo, tem o remédio certo. E sabe o que acontece? Quando você tem um dom e não usa, apóstolo Paulo vai dizer na carta de 1 Coríntios, e não me falha a memória, eu não estou lembrado do capítulo nem também do versículo, mas apóstolo Paulo vai dizer: aquele que tem o dom e não exerce está escondendo o remédio do doente. Glória! Apóstolo Paulo diz isso. Você que tem um dom e não exerce o dom, você está escondendo o remédio do doente. Tem pessoas que precisam desse remédio. E qual que é o remédio? A palavra. Qual que é o remédio? A Escritura, o Espírito Santo, os dons de Deus. Aleluia. A casa do Senhor é o hospital de milagres. Aqui entra coxos, aqui entra cegos, aqui entra mancos, aqui entra aqueles que têm problemas espirituais. E tem outra, quando entra dessa maneira, Jesus ele faz reboliço e sai curado, e sai liberto, e sai renovado. Por quê? Porque onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Por que pecado? Porque todos nós temos esse defeito, mas Jesus não olha para mim, para você por causa dos nossos pecados, não. Ele olha para mim, para você, para que nós viemos ser salvos, para que nós viemos adquirir o lugar que está preparado. Se não fosse Jesus na minha, na tua vida, ele não ia nos socorrer e nós ia ficar caídos no mundão lá fora. Mas o bom samaritano apareceu. O bom samaritano chegou no momento certo, na hora certa. E ele disse: eu vou pegar, vou colocar na minha cavalgadura e vou levar para o estaleiro. Quando chegou no estaleiro, meu pastor, ele disse assim: eu estou trazendo esse homem, dê tudo que ele
precisa, deu remédio, medicamento, deixa ele aí. E tudo que eu gastar mais, ele deu 2 dinheiros. Naquela época 2 dinheiros é um valor até bem proposto, um valor bem alto. Só que ele disse, ó, vou dar 2 dinheiros e eu vou viajar, mas se faltar alguma coisa eu venho e pago a dívida. Interessante que nós, povo de Deus, tínhamos uma dívida impagável. Como assim impagável? Eu não conseguia pagar, nem você conseguia pagar, mas quem pagou essa dívida foi Jesus na cruz do Calvário. Quando ele trouxe você para a casa dele, no hospital dele, pagou a dívida, deu remédio, deu medicamento, tirou doença. Eita, eu vou aqui conjecturar como ovelha, nós vemos como ovelha. Aí Jesus tirou o carrapicho, deu um banho de misericórdia de sangue, e aí ele falou, olha, vocês agora, a partir de hoje, não estão mais condenados. Por quê? Porque quando você aceita Cristo, a condenação não tem mais poder sobre ti. É interessante isso. Aí nós tínhamos uma dívida impagável, não conseguimos pagar essa dívida, mas Jesus pagou a minha e a tua dívida. Aí tem muitas pessoas aí fora que dizem, Jesus pagou um alto preço. E tem gente que tem a gíria de falar, eu acho que pagou com uma grana preta. E você, como servo do Senhor, tem que dizer, não é grana preta não, é sangue puro, vermelho, carmesim, preço de sangue. Preço de sangue, e é vermelho. Preço de sangue. Jesus pagou a minha e a tua dívida. Era impagável, porque não tinha outra pessoa para pagar, nem você conseguia assim próprio pagar essa dívida. Mas Jesus pagou a dívida. Ei, Jesus pagou a tua dívida. Talvez você tenha um nome sujo no Serasa, no SBC, mas o seu nome está no livro da vida, ele está limpo. Ei, teu nome está no livro da vida, está limpo. Mas tome cuidado. Cuidado para que seu nome não seja apagado lá em cima. Cuidado para que seu nome não seja excluído. Cuidado para que seu nome não seja retirado. E qual que é esse cuidado? Andar nos caminhos retos do Senhor, servir o Senhor, e importante, obedecer ao Senhor. Obedece, segue a Cristo, serve a Cristo. Mas evangelista, quando eu estou como membro, não sou tanto provado, mas quando eu coloco a mão no arado, dobra a dobra. Isso acontece, faz parte do Evangelho. Por quê? Porque você foi alicerçado no exército de Cristo, foi alistado no exército de Cristo. E quando você entra no exército, você já está mexendo com o inimigo. E quando você entra no exército, você já está guerreando. E não se preocupe, o general de guerra está contigo. 2 Crônicas, capítulo 15. Vai dizer que essa peleja não tereis que pelejar. É Deus que peleja por vós. Mas calma, não fique de braço cruzado não. Não fique aceitado não. Não fique dormindo não. Não fique esperando não. Porque Deus ele conta comigo na guerra quando nós estamos com Ele na guerra. Deus conta comigo, com você na guerra quando nós estamos pelejando na guerra. Gideão estava malhando trigo no lugar, estava guerreando, estava batalhando, estava trabalhando, não estava parado. Agora se você ficar parado, as coisas param, as bênçãos param, o mundo espiritual para. Entenda que não fomos feitos para ficar parados. Entenda que não fomos feitos para ficar estacionados. Porque o mundo gira, o mundo espiritual também gira. O inimigo não cansa de lutar contra nós. E nós também não podemos se cansar de ir para cima dele. E nós também não podemos se cansar de continuar orando, de continuar buscando, de continuar congregando. Ei, quanto mais você congrega, mais força Deus dá para você. Quanto mais você vai à igreja, mais força Deus dá para você. Sabe por quê? Porque o hospital de Deus é também o lugar que você vem se reabastecer de Cristo e sair lá fora cheio de Cristo, e trabalhar cheio de Cristo, e para sua casa cheio de Cristo.
vai sair e vai dar Cristo na tua casa. A crise foi embora, Jesus Cristo chega no lugar da crise. Não tenha crise, tenha Cristo. Aleluia. Esse homem estava no estaleiro, e ali ele recebeu medicamento, ali ele recebeu cura, ali ele recebeu suporte, ali ele recebeu tudo o que devia ter recebido, porque Jesus, ele propõe essa parábola, dizendo para aquele doutor da lei, ele disse aí no final, qual daqueles três estava fazendo correto? E o doutor da lei diz, aquele que sentiu de autocompaixão para aquele homem. Aí Jesus disse para ele, então fazeis da mesma maneira e tu viverás. É isso que temos que fazer com nossos próximos, é ajudar como nós temos que ajudar, é amar como você quer que seja amado, é desse jeito. Da mesma maneira que você quer que seja amado, ame teu irmão. Da mesma maneira que você quer ser ajudado, ajude o teu irmão. Ei, se esqueça das coisas que passou, deixa o passado para trás, deixa o passado de lá. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus jamais não lembrará dos nossos pecados, não vai lembrar. Ele não vai dizer, não vai julgar, não vai jogar na cara. Ele vai dizer, os pecados ficaram para trás, o passado fica para trás, daqui para frente é tudo algo novo, daqui para frente é boa nova, daqui para frente agora é você guerrear, é você vencer e receber vitória. Sabe como você faz para receber vitória? É quando você fica persistente na luta, é quando você fala, Senhor, até aqui eu cheguei, até aqui eu aguentei, então eu vou continuar. É Jesus dizendo, eita, continua, avança, vai prosseguindo, persista, que a vitória está próxima de chegar. Mas não desista não, porque às vezes a bênção, eita, vou dizer quando o profeta diz aqui, eita, evangelista Luiz Fernando, uma vez ele diz, a tua bênção está mais próxima do que a roupa do teu corpo. Ele diz isso uma vez aqui, eu gostei disso. A tua bênção às vezes está chegando, está mais próxima do que a roupa do teu corpo. Aí você desiste, depois começa tudo de novo. Aí você desiste, aí o processo se inicia de novo. Aí você desiste e tem que se reorganizar tudo de novo. Não desista dos seus sonhos não, não desista dos seus projetos não, mesmo que o inimigo está te bofeteando, mas cara, o bom samaritano está apto para te levantar, o bom samaritano está apto para te resgatar. O bom samaritano está apto para poder te levar para o hospital, que é a casa do Senhor. Aqui você vai receber o tratamento, aqui você vai receber o que você precisa. Sabe por quê? Porque Jesus jamais te deixará desamparado no chão, jamais Ele te deixará largado no chão. Muitos vão passar, vão olhar, não vão dizer nada, não vão ligar, mas Jesus é aquele que tem a última palavra quando você não tem palavra de se expressar. Jesus é aquele que tem a última palavra quando você não tem nem sequer voz para falar. Jesus é aquele que tem a última palavra quando você até mesmo está chorando e nem sequer não sabe nem mais conta de tanto chorar. Ei, mas Jesus é aquele que levanta aquele que está caído e põe de pé. E ele diz, aqueles que estão de pé, permaneça de pé. E aqueles que estão caídos, qual é o nosso papel? É abater? Não, é levantar, é dar uma palavra de exortação, é dar uma palavra de ânimo, é dar uma palavra que levanta, é dar uma palavra que traz para a presença de Deus, é dar uma palavra que deixa ele com esperança, é dar uma palavra de cura, é dar uma palavra dizendo para ele, eu não tenho nada a te oferecer, mas faça como Pedro fez na porta famosa, junto com João. Eita, não tenho ouro, não tenho prata, mas tudo que eu tenho é o Jesus de Nazaré. Ofereça Jesus para as pessoas, ofereça Jesus para os doentes,
Ofereça Jesus para aqueles que estão fracos na fé. Ofereça Jesus para aqueles que estão sem nenhuma força de buscá-lo. Ofereça Jesus para aqueles que estão distanciados de Deus. Ofereça Jesus para aqueles que estão decepcionados por pessoas. Jesus é o único que não decepciona. Jesus é o único que não falha. Jesus é aquele quando você está no momento, até mesmo a depressão querendo pegar, querendo tomar, aí você tem que convidar Jesus. Sabe por quê? Porque onde Jesus chega, a depressão sai. Onde Jesus chega, as trevas saem. Onde Jesus chega, o ânimo vem, o ânimo volta. Quando Jesus chega, aquelas feridas você jamais sentirá dor, porque Jesus vai curar, Jesus vai tratar. É Ele que cura as feridas. Eu digo aqui ferida de alma, ferida de coração. É Jesus que cura, é Jesus que dá ali a única palavra e a última palavra. Aí o inimigo se levanta para dizer que você não é nada, para dizer que você não pode, para dizer que você não consegue. Mas Jesus é aquele que me trouxe aqui para te dizer: você consegue sim, porque eu te chamei. Você pode sim, porque eu tenho legalidade. Você vai sim, porque é eu que te escolhi. Ei, não se sinta só porque Jesus está comigo e contigo. Não se sinta só. Continue no caminho da tua vitória. Continue em busca da tua vitória. A nossa maior vitória, sabe o que é, meus irmãos? Não é somente bênçãos aqui da terra, não. A nossa maior vitória é ser salvo. Salvação. Salvação é uma só. Salvação eterna. Sabe o que é salvação eterna? É você ser salvo para sempre. Salvo para sempre. Vamos lutar para ser salvo. Mas evangelista, eu tenho que lutar para salvar a minha esposa, salvar meus filhos. Não, cada um luta pela tua, porque eu não consigo salvar minha esposa, e nem você consegue salvar a tua esposa, assim como assim. Você tem que orar por ele, você tem que ajudar em oração por ele, porque a salvação é individual, cada um tem que lutar pela tua. Mas calma, não é aquele que chegar na frente primeiro, não, nós vamos para o mesmo céu, vamos para o mesmo lugar. Quando você vê uma pessoa perecendo, ore por ela, ajude ela para que ela não venha perecer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus, Ele não tem, aleluia, alegria nenhuma pela morte do ímpio. Por quê? Porque o ímpio é uma pessoa que não tem Deus, sabe? É pessoa que não tem, aleluia, salvação. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos fazer a nossa parte, porque quanto mais almas levar para Ele, aí Ele vai se alegrar, aí Ele vai se conter. Por quê? Porque a tendência da igreja é triunfar, a tendência da igreja é crescer, a tendência da igreja é expandir, a tendência da igreja é encher o reino dos céus. E você tem o teu galardão guardado quando você faz a obra, quando você obedece, quando você opera, quando você prega, quando você profetiza, quando você faz a missão. Você tem o teu galardão, mas não vá pelo teu galardão, mas lute pela tua salvação, pela sua salvação. Está ferido? Jesus está para te curar. Está machucado? Jesus, Ele tem o remédio certo para te curar. Mas jamais demonstre as tuas feridas para aqueles que não querem nem sequer te ajudar para te curar. Tem pessoas que às vezes, eu digo aí no mundo de fora também, e quando você conta a tua ferida, ao invés de ela te apresentar para Deus, o inimigo usa a pessoa até mesmo para poder dar risada, para dizer: olha, eu sabia que ia acontecer isso com ele, eu sabia que ia acontecer isso com ela. Mas nós somos diferentes. Temos que amar o próximo como a ti mesmo. Temos que se alegrar na vitória do irmão e se entristecer quando o irmão está triste também. Não podemos se alegrar na derrota de ninguém. Não podemos se alegrar quando alguém cai, de jeito nenhum.
porque o nosso papel é amar o próximo como a ti mesmo. Faça isso e você viverás, e você terás, e você estará no caminho da salvação. Amém, igreja? Faça isso. Jamais perca a tua salvação. Jamais. Por nada nessa vida. Jamais. Jamais. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, até aqui eu agradeço minha oportunidade. Ore pela essa igreja, ore pelos nossos pastores, ore pela minha família. Amém? E ore um pelos outros. E vamos avante, vamos guerrear e vamos triunfar na terra. Amém? E assim agradeço minha rica oportunidade. E as palmas vão ao Senhor Jesus.